pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui hoje trazer um esclarecimento sobre o funcionamento da nossa casa e sobre o culto universalista para nós. Então, para aqueles que estão chegando agora nas nossas redes sociais e aqueles que têm interesse em entender um pouco como é o culto universalista, a Umbanda universalista, eu vou tentar trazer uma explicação mais sucinta e mais simplória aqui nesse vídeo, tá? Lembrando que essa resolução, né, essa definição é a definição que nós temos dentro da nossa casa. Se você frequenta outra casa ou entende de outra forma, universalismo é isso mesmo, é vários entendimentos. A Umbanda também é isso. Então, compartilhe conosco, né, a sua forma de pensar e a troca é bem-vinda. Mas aqui eu vou trazer a explicação sobre a nossa casa. Então, eu vou começar falando uma explicação, definindo um pouco o que é ser um ser espiritualista, né? Espiritualista é aquele que é candomblessista espiritualista, umbandista espiritualista, católico espiritualista, kardecista espiritualista. Então, tem várias vertentes, né? Outras vertentes até as esotéricas que também um budista também pode ser espiritualista, porque espiritualista é aquele que acredita no ser espiritual, na vivência de uma alma espiritual, de um corpo espiritual. Então, eu posso ser espiritualista e me encaixar dentro de um religare, dentro de uma definição de dogmas, né, que são as religiões, acrescentando essa parte espiritualista. Como também nós temos aquelas pessoas que só são espiritualistas e não acreditam, não se encaixam em nenhuma vertente, como Umbanda, como Candomblé, como kardecista, como católico, como qualquer outro. A pessoa se entende espiritual, se entende um ser espiritual, mas não se encaixa em nenhuma. Ela é um ser espiritualista. Então, partindo dessa definição, agora eu vou explicar um pouco sobre a vertente universalista, né? Nossa casa, ela assumiu essa roupagem, né? Esse dogma, esse religare, uma vez que nós todos aqui, a maioria veio da vertente da Umbanda, né? Temos médios que vieram do kardecismo, temos médios que vieram dos evangélicos, temos médios que eram católicos. Então, a gente se viu que a roupagem universalista era a que mais cabia para a nossa casa, uma vez que as manifestações da espiritualidade que tinha eram manifestações que não cabia dentro de um segmento das casas que a gente frequentava ou do que era conhecido pela doutrina que a gente estava sendo orientado. Então, seguindo essa definição da manifestação da espiritualidade que a gente tinha, a gente resolveu então abrir um pouco mais o leque para poder compreender e realmente trabalhar dentro do nosso sentir, que afinal de contas, o trabalho mediúnico, a caridade, prestar a caridade, né? Ele é você fazer dentro do sentir, dentro da sua verdade, dentro daquilo que se manifesta, que eu me manifesto de uma forma, outra pessoa se manifesta de outro, e tá tudo certo. Porque para nós, né, nós acreditamos aqui que nós somos uma alma, um ser espiritual em uma experiência humana. O humano, ele tem uma mania de achar que tudo se resume ao seu redor, né, à sua forma, né? E dentro do culto universalista, ele não vai rotular, ele é mais aberto, ele entende-se mais aberto. Então, vai ter casas que são universalistas, que trabalham com determinado segmento. Aqui a gente trabalha com mestres ascensionados. Aqui a gente trabalha com estelares.
Aqui a gente trabalha. Então, cada casa tem a sua forma. E tem casas que juntam todos. Então, por isso que o universalista é isso mesmo. Aquela passagem, né, que fala tanto pelo kardecismo quanto pelo Mestre Jesus, que há muitas moradas na casa do meu pai, essa amplia, né, um pouco esse entendimento e acolhe esse culto universalista, como muitas outras obras deixadas por esses mestres que habitaram esse orbe. Então, nós aqui na nossa casa, a gente não rotula, a gente deixa a sua espiritualidade se manifestar, né, dentro do que ela veio trazer, né? É aquilo que uma vez eu perguntei para um ser que se apareceu e eu queria saber o nome, queria saber a origem, né? E ele falou, olha, o que é importante? É a mensagem que eu trago ou quem passa a mensagem? Acho que a preocupação de quem passa a mensagem é mais humana, né? Ela é mais ligada ao ego, ela é mais ligada aos atributos de variedade, de orgulho e assim vai. Então, é para a gente se preocupar com a mensagem que é passada, né? E nesse sentido, aqui no culto universalista, então não há rótulos. Então a nossa base é a Umbanda, né? Vai ter as entidades conhecidas por todos aí que cultuam esse religarem, né? E nós entendemos que a Umbanda é a junção de todas as bandas, sim. Então vai ter ali os pretos velhos, vai ter os caboclos, vai ter os baianos, vai ter os exus, vai ter todos eles, né? Os erês. Mas a gente também aceita essas hierarquias superiores e essa manifestação, né, que vier. E aí a gente fala muito sobre evolução, né? Muito se reflete sobre isso. A evolução. Todo mundo busca essa evolução. Então, a gente parte do princípio de que uma hierarquia superior são aqueles seres que habitaram esse orbe e foram se, né, ascensionando, né, foram indo para níveis superiores. Então, a gente aceita essa nova florada, aceita essas novas ferramentas, né, e a gente sabe, muitas vezes, tem vários livros que contam isso, que a forma que a gente dá para a entidade que se manifesta é a forma que é mais confortável para o nosso ego ver, é a forma que é mais confortável para o nosso enfrentamento de acessar. Então, muitas vezes, quantos relatos aí se escuta, né, de um preto velho que se transforma em doutor só para poder trabalhar. Então, pode ser também que um ser de luz ou estelar, né, se manifeste numa roupa de preto velho para poder trabalhar. Então, o ser humano ele é muito apegado à visão terrena, né? E isso no universalismo a gente não rotula, a gente não cria essa expectativa dentro dos nossos medos, dentro do que para nós é confortável, porque o homem, como eu disse, ele tem a mania de achar que ele que tem que encaixar, né, a espiritualidade dentro do seu crivo de razão, e não é assim que funciona. A gente sabe que ao contrário, é nós que temos que nos encaixar, né? Tanto que aí está o ponto. No universalismo, a gente tem muito, mas muito, o desenvolvimento pessoal. Muito. O desenvolvimento pessoal, de que forma? Então, aqui a gente exige muito que os médios, eles se cuidem muito. A reforma íntima, como ela é bem falada, né, trazida pelo kardecismo, aqui a gente fala do desenvolvimento pessoal com várias técnicas que você pode fazer, né? Aqui são muito instruídos sobre isso. Por quê? Hoje em dia, a espiritualidade, ela coloca no nosso colo a responsabilidade sobre o nosso propósito, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas. Então, seguindo esse ritmo, aqui no culto universalista, você é responsável pela sua evolução, você é responsável pela sua visão, né? Você é responsável pelo aquilo que você não quer enfrentar. E a melhor forma de você
passar essas barreiras é fazendo o desenvolvimento pessoal. Então não tem aquele médico que só vem, presta caridade e vai embora. Não, não, não. O médico tem que tratar, o médico tem que se cuidar e tem que se aprimorar cada vez mais, porque ele evoluindo, ele evolui o todo, né? Quando eu curo todos à minha volta e aqueles que se ligam a mim, né? Dentro do livre-arbítrio de cada um. Então, nós aceitamos aqui várias vertentes de tratamento, como o Ho'oponopono, como Theta Healing, como Reiki, e assim vai, cromoterapias. Tem muitas técnicas e ferramentas novas, apometria, que são ferramentas de um culto universalista, né? De uma egrégora mais aberta, né? Por exemplo, na quarta-feira, os nossos trabalhos são abertos ao público, né? Claro que tem que ter uma restrição de limite de pessoas, mas é aberto ao público. Na quinta-feira é um trabalho fechado, né? Que a gente chama Sensores da Luz, porque ele reúne técnicas de vários tipos de segmento, então não é um trabalho só kardecista, é um trabalho que reúne várias técnicas. Então, para frequentar esse trabalho de quinta-feira, tem que passar pelo de quarta, ser orientado e ver aí na triagem a necessidade do paciente passar pelo de quinta. Então, fica aqui meu convite a todos as quartas-feiras, a gente tem as nossas giras de Umbanda, né? Como vocês conhecem, trazida pelas entidades que vocês conhecem, sim. Mas aqui a gente tem a doutrina universalista, porque se um ser que precisa fazer o trabalho dele e nos utilizar por afinidade para aquilo, nós vamos fazer, entendeu? Nós não rotulamos. E aí, uma das coisas que eu sempre falo, né? A gente fala que muito se estuda no kardecismo a questão dos exilados, Tá, exilados de capela. Será que é só de capela que tem, né? Será que é só desse local, desse órgão? Não, então, se não é só de capela, se tem algo além, então qual que é o impedimento da manifestação desses outros lugares, né? Então, por isso que a gente aqui abre um pouco mais o leque a respeito disso. Como também na Umbanda, se a gente sabe que tem pela linha dos pretos velhos, por exemplo, que eles têm uma cadeira planetária guardando a ancestralidade, guardando a sabedoria, né? A gente sabe que eles são seres que guardam então registros, guardam as formas, né, da espiritualidade, guardam as formas de tudo que existe, né? Porque eles são a própria ancestralidade. Então, o que seria isso? Então a gente vai estudando para um ser ter essa dimensão de saberes, né? É porque ele é muito, muito evoluído. Então é algo mais do que um simples escravo, né? Então a gente traz um algo além. A gente sim estuda e traz aquela roupagem que todos conhecem, vivida muito pela Umbanda Omolocô, mas a gente traz também outras vertentes que questionam e trazem mais instrução sobre cada falange, né? Aqui também a gente cabe falar, né? Essa nova florada, o seu Marabô fala muito nos nossos trabalhos aqui sobre essa nova florada. A gente vive falando que espera que chegue, então, as crianças cristais, as crianças arco-íris, tá? E quando elas chegarem, você vai aceitar? Quando chegar um ensinamento de uma nova ferramenta, um novo modo de fazer a religiosidade, um novo modo de exercer a responsabilidade sobre a cura em você, como que você vai aceitar isso? Então, aqui nós questionamos muito isso, essa questão. Então, nesse sentido, a gente entende aqui e abre, né, fica muito aberto ao que a espiritualidade nos proporciona dentro das leis divinas, né? Então, a pergunta que se faz aqui é se é para o bem, se é para a evolução, logo a assinatura energética, ela é identificada, né, daquele ser que está a trabalho aí da luz, né? Então, a gente fala muito aqui também
das divisões, né, de falanges que nós temos, né, hierarquias, é a mesma coisa, é a mesma linha de sentido, tanto das divisões de falange quanto das divisões dessa hierarquia para o universalismo. Então, tem sempre algo que vai subindo, né, esse entendimento. Então, o culto universalista, a gente adotou ele por conta desse sentido, por conta da manifestação da mediunidade de cada um que está aqui, tá? Eu fico muito feliz com o interesse daqueles que pediram explicação sobre os nossos trabalhos, né? E aqui realmente a espiritualidade ela nos coloca numa posição de sempre estar na reforma do que nós fazemos, né? Porque as mazelas são nossas, né? E então toda vez que a gente aponta ao outro, né? Não se trata mais de nós do que do outro, né? E que não basta só o conhecimento, porque o conhecimento sem a experiência, que é passar pela reforma, né, íntima, que é viver a cura, né, é só vaidade. É só vaidade. Então, aquele médium, eu li 200 livros, eu tenho uma experiência disso, daquilo. Tá, você experienciou na carne, você se curou, você transmutou aquela energia? É essa a pergunta que aqui nós fazemos. Porque não adianta nada você ter esses saberes, mas não estar realmente na experiência, porque aí fora disso é vaidade, né? Então aqui a gente trabalha muito isso e os médios, eles ficam muito felizes com essa cura, porque cada um de nós, né, para entender o universo, para entender acima, é preciso mergulhar dentro. Então o universalismo ele faz muito isso. E para mergulhar dentro é preciso de técnicas novas, é preciso de ferramentas atuais, é preciso de aceitar e ter coragem, né? Então aqui a gente faz muito isso. Eu fico muito feliz mais uma vez de estar compartilhando com vocês um pouco do ensinamento da nossa casa e para vocês conseguirem entender melhor, teriam que vir aqui. Porque só sentindo mesmo, né, a energia para poder entender o que é o funcionamento da nossa casa, o porquê adotamos, então, o universalismo, ao invés da somente colocar a Umbanda, o nome Umbanda, e a Umbanda tem muitas divisões que vocês já sabem, né? Então, além de saber da onde vem a força aí dos nossos mentores, né? Além de saber ir até a força oriunda de um orixá, mas saber mais além do que isso, né? Em ter uma compreensão para trazer um sentir bem mais genuíno, né? Então é isso. Espero que tenham ficado claro aqui e ficamos à disposição para recebê-los.